Muitos jardineiros acreditam que não podem cultivar vegetais sem sol pleno. Esse equívoco impede que inúmeras pessoas sequer comecem uma horta. Se o seu quintal é sombreado por árvores, prédios ou cercas, você pode pensar que seus sonhos de produtos caseiros são impossíveis. A verdade é que muitos vegetais deliciosos não apenas toleram a sombra, mas na verdade a preferem, produzindo colheitas de melhor qualidade longe da luz solar intensa. Após 3 décadas cultivando alimentos em condições menos que ideais, descobri que pontos sombreados podem se tornar algumas das áreas mais produtivas do seu jardim. Hoje estou compartilhando 12 vegetais que prosperam em sombra total, perfeitos para pequenos espaços onde a luz solar é limitada. Fique atento ao número 9, que produz abundantemente até nos cantos mais escuros. E tem uma dica bônus no final que ajudará você a maximizar a colheita em seus canteiros sombreados. Top 1. Alface. O primeiro vegetal que prospera na sombra é a alface. Este item básico da salada, na verdade, se sai melhor com luz solar limitada do que em pleno sol, tornando-se a cultura perfeita para aqueles cantos escuros do seu quintal. Em pleno sol, durante o tempo quente, a alface pendoa rapidamente, tornando-se amarga e enviando hastes florais antes que você possa colher mais do que algumas folhas. A sombra mantém as temperaturas do solo e do ar mais baixas, estendendo significativamente a janela de colheita e produzindo folhas mais doces e macias. A alface precisa de apenas 2 a 3 horas de luz solar diária para crescer bem, e a luz filtrada através das árvores funciona perfeitamente. Variedades de folhas soltas como Red Sales, Simpson Elite e Salad Bowl são particularmente adequadas para condições de sombra, porque amadurecem rapidamente e podem ser colhidas folha por folha durante um período prolongado. Tipos Butterhead, incluindo Butter Crunch e Tom Thumb, formam cabeças macias e tenras com sabor excepcional quando cultivadas em locais frescos e sombreados. Até mesmo as variedades Romana apresentam um desempenho adequado em sombra parcial, embora as cabeças possam ser ligeiramente menores do que as cultivadas em mais luz. Semeie a semente de alface diretamente a 1/8 de polegada de profundidade e desbaste as mudas para 8 a 12 polegadas de distância, ou deixe as mais próximas para brotos, baby greens. Faça plantios sucessivos a cada 2 ou 3 semanas para uma colheita contínua durante toda a estação de crescimento. Em condições de sombra, a alface muitas vezes pode produzir bem até o verão, quando as plantas cultivadas ao sol já pendoaram há muito tempo, proporcionando saladas frescas por meses a mais do que jardineiros com quintais ensolarados. Top 2. Espinafre. O segundo vegetal perfeito para jardins sombreados é o espinafre. Assim como a alface, o espinafre detesta o calor e pendoa rapidamente quando as temperaturas sobem ou quando exposto a longos dias de luz solar intensa. Cultivar espinafre na sombra mantém as plantas mais frescas e retarda significativamente o pendoamento, estendendo sua colheita por semanas ou até meses. O espinafre requer apenas 2 a 3 horas de luz direta diariamente, embora aprecie luz indireta brilhante ao longo do dia. Bloomsdale Longstanding continua sendo uma variedade favorita para condições de sombra, produzindo folhas densas e crespas com excelente sabor. Corvair e Regiment são variedades de folhas lisas, que também se saem bem com luz solar limitada. Plante sementes de espinafre a meia polegada de profundidade e desbaste para 4 a 6 polegadas de distância assim que as mudas emergirem. Mantenha o solo consistentemente úmido, pois o espinafre cultivado na sombra usa menos água do que as plantas cultivadas ao sol, mas ainda precisa de umidade regular para a produção de folhas macias. As condições mais frescas em locais sombreados permitem que o espinafre plantado na primavera produza bem até o início do verão, e o espinafre plantado no outono continue através de geadas leves, maximizando sua colheita em espaços limitados. Top 3. Rúcula. O terceiro vegetal que ama a sombra é a rúcula. Esta folha picante para a salada pendoa quase imediatamente em condições quentes e ensolaradas, tornando frustrante o cultivo para jardineiros sem sombra. Em um local sombreado com apenas 2 a 3 horas de luz solar direta,
A rúcula permanece produtiva por muito mais tempo, produzindo folhas macias com um toque picante agradável, em vez das folhas ásperas e excessivamente picantes que se desenvolvem quando as plantas estão sob estresse térmico. Tanto a rúcula cultivada quanto a rúcula selvagem crescem bem na sombra, sendo a rúcula selvagem particularmente tolerante a condições de luz menos que ideais. Semeie as sementes de rúcula a 1,4 de polegada de profundidade e desbaste para 4 polegadas de distância, ou espalhe densamente e colha como baby greens. As plantas crescem rapidamente mesmo na sombra, muitas vezes prontas para a primeira colheita dentro de 35 a 40 dias. Corte as folhas quando atingirem de 3 a 4 polegadas de comprimento, e as plantas continuarão produzindo novos crescimentos para colheitas adicionais. O plantio sucessivo a cada 2 semanas garante um suprimento contínuo desta folha saborosa. Se você está achando essas informações úteis até agora, é importante notar que conselhos especializados de jardinagem e planejamento sazonal podem ajudá-lo a superar condições difíceis de cultivo. Saber exatamente o que plantar e quando é a melhor maneira de maximizar o espaço em jardins pequenos. Vamos continuar com a lista. Top 4. Couve. O quarto vegetal que prospera sem sol pleno é a couve. Esta potência nutricional tolera a sombra notavelmente bem, produzindo folhas doces e macias em condições onde muitos outros vegetais teriam dificuldade. A couve precisa de apenas 3 a 4 horas de luz solar direta diariamente, embora possa produzir uma colheita razoável com ainda menos luz se receber luz indireta brilhante ao longo do dia. A couve cultivada na sombra costuma ter folhas mais macias do que as plantas cultivadas ao sol, porque a luz reduzida retarda ligeiramente o crescimento, evitando a dureza que pode se desenvolver em plantas de crescimento rápido. A couve lacinato, também chamada de couve dinossauro ou toscana, sai-se particularmente bem na sombra com suas folhas longas, estreitas e rugosas, que permanecem macias mesmo em plantas maduras. A couve Red Russian tolera admiravelmente a pouca luz e adiciona cores bonitas aos canteiros sombreados com seus caules roxos e folhas verde-azuladas. Variedades de couve crespa, como a Winterbor, também têm sucesso em sombra parcial, embora possam crescer um pouco menos vigorosamente do que em pleno sol. Plante sementes de couve a 1/4 de polegada de profundidade e desbaste para 12 a 18 polegadas de distância. Colha as folhas externas conforme necessário, deixando o centro para continuar produzindo durante toda a estação. Top 5. A selga. O quinto vegetal para espaços sombreados é a selga. Esta folha colorida e produtiva é parente próxima da beterraba e compartilha a tolerância dessa família por condições de cultivo menos que perfeitas. A acelga produz bem com apenas 3 a 4 horas de luz solar direta, e a luz reduzida geralmente resulta em caules e folhas mais macios e menos fibrosos. Bright Lights é uma mistura colorida que traz cores deslumbrantes para cantos sombreados, com caules em tons de vermelho, laranja, amarelo, rosa e branco. Ford Hook Giant produz caules brancos grossos clássicos e folhas verde escuras crespas que cozinham lindamente. Ruby Red e Rhubarb Chard oferecem caules carmim profundos que mantêm sua cor mesmo quando preparados na cozinha. Semeie as sementes a meia polegada de profundidade e desbaste para 8 a 12 polegadas de distância. Assim que as plantas tiverem várias folhas verdadeiras, comece a colher as folhas externas quando as plantas atingirem de 6 a 8 polegadas de altura, sempre deixando o centro intacto para a produção contínua. Uma única acelga pode produzir por muitos meses nas condições mais frescas que os locais sombreados proporcionam. Top 6. Verduras asiáticas. O sexto vegetal tolerante à sombra são as verduras asiáticas. Esta categoria inclui uma grande variedade de vegetais nutritivos de crescimento rápido que, na verdade, preferem condições mais frescas e sombreadas. Bok choy, tatsoi, mizuna e komatsuna prosperam com apenas 2 a 4 horas de luz solar direta e pendoam rapidamente quando cultivados em pleno sol durante o tempo quente. Estas verduras são básicas na culinária asiática, mas funcionam lindamente em saladas,
refogados e sopas, independentemente do seu estilo de cozinhar. Variedades de baby bok choy, como Joy Choy e Mei Chin Choy, amadurecem em apenas 45 a 50 dias e permanecem macias e suaves quando cultivadas na sombra. Tatsoi forma belas rosetas de folhas verde escuras em forma de colher, que toleram sombras surpreendentemente profundas. Mizuna produz folhas penugentas, de sabor suave, que adicionam textura a misturas de salada. Semeie as sementes diretamente a 1/4 de polegada de profundidade e desbaste de acordo com a variedade. Geralmente de 4 a 8 polegadas de distância para plantas de tamanho normal ou mais próximas para baby greens. Esses vegetais de maturação rápida são perfeitos para plantio sucessivo em locais sombreados, proporcionando colheita contínua durante toda a estação de crescimento. Top 7. Aipo de corte. O sétimo vegetal que floresce na sombra é o aipo de corte, também chamado de aipo chinês. Ao contrário do aipo de talo, que exige condições perfeitas e sol pleno para produzir aquelas costelas grossas e crocantes, o aipo de corte é cultivado por sua folhagem de sabor intenso e prospera em sombra parcial. As folhas têm um sabor concentrado de aipo que adiciona profundidade a sopas, ensopados, caldos e saladas. E a planta é muito mais fácil de cultivar do que sua prima exigente. O aipo de corte precisa de apenas 3 a 4 horas de luz direta e, na verdade, produz folhas mais macias e saborosas na sombra do que em pleno sol. Semeie as sementes na superfície do solo, pois elas precisam de luz para germinar, e desbaste as mudas para 6 polegadas de distância. Comece a colher os caules externos quando as plantas atingirem de 8 a 10 polegadas de altura. As plantas são perenes em climas amenos e continuarão produzindo folhas saborosas por períodos prolongados, com colheita regular. Top 8. Azedinha. O oitavo vegetal que ama a sombra é a azedinha. Esta folha perene com sabor cítrico de limão é virtualmente desconhecida para muitos jardineiros, apesar de ser incrivelmente fácil de cultivar e maravilhosamente versátil na cozinha. A azedinha francesa e a azedinha de jardim toleram sombra profunda, produzindo bem com apenas 2 a 3 horas de luz solar direta. As folhas ácidas e picantes adicionam brilho às saladas, fazem sopas excelentes e podem ser cozidas como o espinafre com resultados deliciosos. A azedinha é uma perene que retorna ano após ano, uma vez estabelecida, tornando-se um plantio permanente perfeito para cantos sombreados, onde outros vegetais poderiam ter dificuldade. Comece as sementes em ambientes fechados ou semeie diretamente a 1/4 de polegada de profundidade e desbaste as plantas para 12 polegadas de distância. Colha as folhas conforme necessário e remova as hastes florais quando aparecerem para incentivar a produção contínua de folhas. Uma única planta de azedinha pode fornecer anos de colheita com cuidados mínimos. Top 9. Cebolinha. O nono vegetal que produz abundantemente mesmo em sombra profunda é a cebolinha. Estes aliáceos versáteis toleram níveis de luz notavelmente baixos, produzindo colheitas utilizáveis com apenas 2 horas de luz solar direta diariamente. A cebolinha adiciona um sabor de cebola fresco e suave a inúmeros pratos e pode ser colhida continuamente cortando o que você precisa e permitindo que as plantas cresçam novamente. Evergreen, Hardy White e Tokyo Long White são variedades confiáveis que se saem bem na sombra. Você pode cultivar cebolinha a partir de sementes, de mudas ou até mesmo das extremidades das raízes de cebolinhas compradas em supermercados colocadas no solo ou na água. Plante as sementes a 1/4 de polegada de profundidade e desbaste para 1 polegada de distância se estiver cultivando em tufos para colheita contínua. Para cebolinhas individuais maiores, desbaste para 2 a 3 polegadas de distância. A cebolinha amadurece em apenas 60 a 90 dias a partir da semente e ainda mais rápido a partir de mudas, tornando-a uma cultura rápida e satisfatória para jardineiros impacientes que trabalham com luz limitada. Top 10. Rabanetes. O 10º vegetal perfeito para a sombra são os rabanetes. Essas raízes de maturação rápida crescem bem em sombra parcial
embora possam levar um pouco mais de tempo para amadurecer do que em pleno sol. Os rabanetes precisam de apenas 3 a 4 horas de luz solar direta e, na verdade, produzem raízes mais suaves e menos picantes quando cultivados longe da luz e do calor intensos. Cherry Bell, French Breakfast e Easter Egg são excelentes variedades para condições de sombra. Semeie as sementes a meia polegada de profundidade e desbaste para 2 polegadas de distância assim que as mudas emergirem. Mantenha o solo consistentemente úmido para as raízes mais crocantes e suaves. Os rabanetes amadurecem em apenas 25 dias, mesmo na sombra, tornando-os perfeitos para encaixar em cantos vazios e preencher lacunas entre culturas de crescimento mais lento. Top 11. Beterrabas. O 11º vegetal tolerante à sombra são as beterrabas, cultivadas principalmente por suas folhas nutritivas, em vez de raízes grandes. Embora as raízes de beterraba precisem de mais luz para se desenvolverem totalmente, as folhas crescem bem em sombra parcial e são, na verdade, a parte mais nutritiva da planta. As folhas de beterraba têm um sabor suave e levemente terroso, semelhante à acelga, e podem ser preparadas da mesma forma. Bull's Blood é uma excelente variedade para folhas cultivadas na sombra, produzindo uma bela folhagem vermelha profunda que adiciona cor às saladas. Semeia as sementes de beterraba a meia polegada de profundidade e desbaste para 2 a 3 polegadas de distância para a produção de folhas. Colha as folhas externas conforme necessário, enquanto permite que o centro continue crescendo, ou arranque plantas jovens inteiras como mini beterrabas com as folhas presas. Top 12. Agrião. O 12º e final vegetal que prospera em sombra total é o agrião. Esta folha picante cresce naturalmente ao longo das margens sombreadas de riachos e, na verdade, tem dificuldade em pleno sol, tornando-se perfeita para os cantos mais escuros do seu jardim. O agrião precisa de solo consistentemente úmido e tolera condições molhadas que apodreceriam a maioria dos vegetais. As folhas picantes dão um toque maravilhoso a saladas, sanduíches e sopas. Comece o agrião a partir de sementes ou em raiz e caules de maços de supermercado em água ou solo constantemente úmido. As plantas precisam de apenas 1 a 2 horas de luz solar direta e prosperam na sombra salpicada sob as árvores. Mantenha o solo perpetuamente úmido ou cultive em recipientes colocados em bandejas com água para obter melhores resultados. E agora a dica bônus que os jardineiros juram que funciona. Você pode aumentar significativamente a luz disponível em áreas sombreadas, usando superfícies refletoras estrategicamente. Cercas pintadas de branco, cobertura morta de cor clara, espelhos posicionados com segurança e até papel alumínio enrolado em papelão, colocado atrás dos canteiros. Tudo isso reflete luz adicional para suas plantas. Essa luz refletida pode fazer a diferença entre uma cultura com dificuldade e uma próspera. Além disso, mantenha as árvores e arbustos podados para permitir a passagem de luz salpicada, em vez de escuridão total. E remova quaisquer galhos mais baixos que bloqueiem a luz desnecessariamente. Essas modificações simples podem transformar pontos profundamente sombreados em áreas de cultivo produtivas que rendem colheitas impressionantes, apesar da luz solar direta limitada. Se essas dicas sobre como cultivar alimentos na sombra mudaram a maneira como você olha para os cantos escuros do seu quintal, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos revelando os segredos da jardinagem que ajudam você a cultivar mais com menos. Comece a plantar seu futuro hoje. Nossa próxima colheita de conhecimento estará pronta para você em breve.